começando. Boa noite a todos, mais um encontro aqui da leitura do Seminário 10, né? Estamos partindo para a aula 4, né? Lá no YouTube já estão as aulas 2 e 3, a primeira é surpresa, cada um por sua conta, porque nós não gravamos, mas temos a 2 e a 3, 2 dividido em duas partes, a 3 também, e a 4 vamos ver em quantas partes ela vai ficar, né? Cada aula é uma surpresa. Bom, mas hoje inicia exatamente, né, na página 53 dessa edição, né, que a gente tem dessa edição da Jorge Zar, página 53, mas independente de quem tem outras edições, é a aula intitulada Além da Angústia de Castração, né, e que ele vai, enfim, distribuir, né, naqueles itens que ele coloca no início da aula, o objeto como peça avulsa, o objeto hoffmanniano, o objeto apostiço, o objeto demanda, o objeto que não falta. Hoffmanniano é o da psicologia do self, né, que o Lacan tem suas divergências, né, deve estar fazer alguma crítica ao objeto dessa psicologia do self. Bom, vamos começar então nossa leitura. Quem gostaria de ler? Eu posso começar aqui a leitura? Então vamos. Só lembrando, né, que a minha edição aqui, eu não sei se Sim. com relação às frases do Lacan são muito compridas, né? Então, às vezes, ele vai construindo ali o conceito, fazendo. Sempre são frases muito grandes, mas se em algum momento ficar um pouquinho sem sentido, a gente pode testar aqui e ver se é a tradução, né? Sim, a gente vai parando, vai tentando entender. Não se preocupe. Ok. Ótimo. Então, o meu, inclusive, nem tem esse texto, esse título aqui, Além da Angústia de Castração. Ah, Mas não vamos é. lá. E são 5 de dezembro de 1962. Uhum. Repõe no quadro essa figura, este esquema no qual me engajei com vocês na última vez, na articulação daquilo que é o nosso objeto, a saber, a angústia. Digo seu fenômeno, mas também pelo lugar que vou ensinar-lhes a designar como sendo o seu, a aprofundar a função do objeto na experiência analítica. Brevemente, assinalo que, daqui a pouco, aparecerá alguma coisa que tive o trabalho de redigir quando de uma intervenção, de uma comunicação que fiz há mais de 2 anos, em 21 de setembro de 1960, numa reunião hegeliana de Roermond. É isso? Uhum. Na qual escolhi tratar o seguinte tema: subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. Assinalo aos que já estão familiarizados com meu ensino, que, em suma, eu penso encontrarão toda satisfação no que concerne aos tempos de construção e de utilização, o funcionamento do que chamamos juntos o grafo. Isso está publicado num centro que está no 173 Boulevard Saint-Germain e que se encarrega de publicar todos os trabalhos de Roymond. Esse texto depois ele já está publicado, né? Ele está, se não me engano, nos outros escritos, ou nos escritos, mas aqui ele está dizendo que o texto ainda sairia, mas o texto já está publicado, que é o foi gerado de subversão uma do intervenção, sujeito né? dialético. Uhum. Que foi gerado a partir de uma intervenção. Sim, sim. Né? Ele escreveu para uma comunicação numa reunião hegeliana de Roermond. Uhum. Tá. Penso que esse trabalho virá bem cedo à luz
num volume que compreenderá igualmente as outras intervenções, nem todas especialmente analíticas, que foram feitas durante essa reunião. Repito, centrada no hegelianismo. Isso retorna hoje na medida em que subversão do sujeito, como dialética do desejo, é isto que enquadra para nós essa função do objeto, na qual teremos agora que avançar mais profundamente. A esse respeito, especialmente para aqueles que vêm aqui como aprendizes, não penso que possa reencontrar de nenhum modo a reação, devo dizer, muito antipática, da qual me lembro ainda que foi a que acolheu esse trabalho assim intitulado, no Congresso de Royaumont, da parte, para minha admiração, de filósofos que acreditava mais endurecidos para acolher o inabitual e que certamente em alguma coisa que era justamente feita para remeter mais profundamente diante deles a função do objeto. E o objeto do desejo, nomeadamente, culminou de sua parte numa impressão que não posso qualificar de outra forma que, como eles mesmos qualificaram, a de uma espécie de pesadelo e mesmo de elucubração saída de um certo diabolismo. Será que não parece, entretanto, que tudo numa experiência que chamarei moderna, uma experiência no nível do que traz modificações profundas na apreensão do objeto, a era, não sou o primeiro a qualificá-la a era da técnica. Será que isso já não deve trazer-lhes a ideia de que um discurso sobre o objeto deva obrigatoriamente passar por relações complexas que só nos permitem o acesso através de profundas querelas? Será que não se pode dizer, por exemplo, que esse módulo de objeto, tão característico do que nos é dado, falo na experiência mais externa, não se trata de experiência analítica. Esse módulo de objeto, que se chama a peça destacada, será que não é algo que mereça que se pare aí e que traz uma dimensão profundamente nova a toda interrogação noética concernente à nossa relação ao objeto? Pois, enfim, o que é uma peça destacada? Qual é sua subsistência fora de seu emprego eventual em relação a um certo modelo que está em função, mas que pode também tornar-se antiquado, não ser mais renovado, como se diz? Depois de que, o que é que acontece? Que sentido tem a peça destacada? Por que esse perfil de uma certa relação enigmática ao objeto não nos serviria hoje de introdução, de advertência ao fato de que não é vã complicação que ele não tenha que nos surpreender, nem endurecer-nos diante de um esquema do tipo desse que lhes lembrei e já introduzi de uma última vez, e que resulta que é neste lugar, no lugar onde no grande outro, no lugar do grande outro, autentificado pelo grande outro, perfila-se numa imagem somente refletida, já problemática e mesmo falaciosa, de nós mesmos, que está num lugar que se situa em relação a uma imagem que se caracteriza por uma falta. E O aí, fato de Ricardo, que... no nosso ele coloca justamente nessa parte, ele repete um esqueminha. O primeiro esquema, né, que ele tá. trabalha. Tá? Então, ele está falando, ele está fazendo alusão, que está repetindo esse esquema, e aqui nessa edição eles recolocam. Tá, eu tenho ele aqui, ó, bem mais à frente. Aham. Uhum. Aí esse aí é o outro. Esse já tem o côncavo, já tem o espelho côncavo. Esse é só o plano. Eu posso ler um pouco de fora, se vocês quiserem, tá? Oi? Pode ler? Posso. Ah, legal. Vamos lá que a gente vai revisando. Então, tá bom. Ele parou para a gente no falaciosa. No item 1. No item 1, né? Ah, o item 1, pode voltar. Ele já leu um pedacinho, mas volta que a gente pega o embalo. Ah, tá. Este esquema não é uma complicação vã,
não deve surpreender-nos nem deixar-nos tensos. Aí vem esse esquema, que eles chamam de esquema simplificado. Alguém vai falar um pouquinho ou podemos passar para a leitura? Não, ele está só repetindo esse esquema. É um esquema que ele representa o estágio do espelho, né? Uhum. A função Mas da o modelo mais reduzido. mais simples, é. O outro já vai mais além. Tá bom. Nesse lugar, e de linha A, como é que é? E linha de A. É. E linha de A, no grande outro, no lugar do grande outro, perfila-se uma imagem apenas refletida de nós mesmos. Ela é autenticada pelo grande outro, porém, já é problemática ou até falaciosa. Essa imagem caracteriza-se por uma falta, isto é, pelo fato de que o que é convocado aí não pode aparecer. Ela orienta e polariza o desejo. Tem para ele uma função de captação. Nela, o desejo está não apenas velado, mas essencialmente relacionado com uma ausência. Essa ausência é também a possibilidade de uma aparição ordenada por uma presença que está em outro lugar. Tal presença comanda isso muito de perto, mas o faz de onde é inapreensível para o sujeito. Como lhes indiquei, a presença em questão é a do A, o objeto na função que ele sempre exerce na fantasia. Nesse lugar da falta, onde algo pode aparecer, coloquei pela última vez, e entre parênteses, o final menos fi. É isso mesmo? Menos fi. É. Só fazer só uma observação rapidinha. Eu mencionei a fantasia lá no início, lembra, Márcio? Aham. Verdade. No palco, né? Relacionado ao palco, aqueles 3 tempos. Isso. Uhum. Ele lhes indica que aqui se perfila uma relação com a reserva libidinal, ou seja, com esse algo que não se projeta, não se investe no nível da imagem especular, que é irredutível a ela, em razão de permanecer profundamente investido no nível do próprio corpo, do narcisismo primário, daquilo a que chamamos autoerotismo de um gozo autista. Em suma, ele é um alimento que fica ali para animar. Eventualmente, o que intervirá como instrumento na relação com o outro. O outro constituído a partir da imagem do meu semelhante. O outro que perfilará sua forma e suas normas, a imagem do corpo em sua função sedutora, sobre aquele que é o parceiro sexual. O que pode, como lhes disse da última vez, vir a assinalar-se no lugar aqui designado pelo menos fio, é a angústia de castração, em sua relação com o grande outro. É essa questão em que progrediremos hoje. Como vocês estão vendo, vou direto ao ponto nodal. Tudo que sabemos de absolutamente novo e original sobre a estrutura do sujeito e a dialética do desejo que temos de articular, nós, analistas, porque via o aprendemos, pela via da experiência do neurótico. Ora, o que nos diz Freud a esse respeito? Que o último termo aqui chegou ao elaborar essa experiência, seu ponto de chegada, seu obstáculo, o termo intransponível para ele foi angústia de castração. O que isso significa? Esse termo é intransponível? O que significa essa parada da dialética analítica da angústia de castração? Será que vocês já não veem o simples uso do esquematismo que emprego desenhar-se o caminho pelo qual tenciono conduzi-los?
ele parte de uma articulação melhor da realidade, da experiência que Freud apontou no tropeção do neurótico, na angústia de castração. A abertura que lhes proponho, a dialética que aqui lhes demonstro, permite articular que não é a angústia de castração em si que constitui o impasse supremo do neurótico. De fato, a forma da castração, isto é, a castração em sua estrutura imaginária, já está dada aqui em -φ, no nível da fratura que se produz a aproximação da imagem libidinal do semelhante, em algum momento de um certo dramatismo imaginário. Daí a importância dos acidentes da cena, que por essa razão é chamada traumática. A fratura imaginária apresenta toda sorte de variações e anomalias possíveis, o que já indica, por si só, que alguma coisa no material é utilizável para outra função, que, por sua vez, dá pleno sentido ao termo castração. Aquilo diante de que o neurótico recua não é a castração, é fazer de sua castração o que falta ao grande outro. É fazer da sua castração algo positivo, ou seja, a garantia da função do grande outro, esse outro que se furta na remissão infinita das significações desse grande outro em que o sujeito não se vê mais do que como um destino, porém um destino que não tem fim, um destino que se perde no oceano das histórias. Ora, o que são as histórias senão uma imensa ficção? O que pode assegurar uma relação do sujeito com esse universo de especificações, senão que em algum lugar existe gozo? Isso. Significações. Oi? Universo de significações. Você quer falar alguma coisa, Vera? Não, já falei. É porque ela falou um universo de especificações. Ah, tá. Eu estou falando que é de significações. Entendeu? Você está confundindo, entendi. Tá. Agora eu... Ah, tá. Isso. Ora, o que são as histórias senão uma imensa ficção? O que pode assegurar uma relação do sujeito com esse universo de significações? Senão que em algum lugar existe gozo. Uhum. Isso ele só pode assegurar por meio de um significante. E esse significante falta forçosamente. Nesse lugar de falta, o sujeito é chamado a dar o troco através de um signo e de sua própria castração. Uhum. Dedicar sua castração à garantia do grande outro é diante disso que o neurótico se detém. Ele se detém aí por uma razão como que interna a análise, e que decorre de que é a análise que o leva a esse encontro. A castração, no fim das contas, nada mais é que o momento da interpretação da castração. Talvez eu tenha sido mais rápido em meu discurso desta manhã, do que pretendia. Aliás, vocês veem indicado ali que talvez haja uma possibilidade de passagem, mas essa possibilidade só poderemos explorá-la voltando atrás até o lugar em que a castração imaginária funciona para constituir, propriamente falando, e em seu pleno direito, o que chamamos de complexo de castração. É no nível do questionamento do complexo de castração que nossa exploração concreta da angústia nos permitirá estudar a passagem possível. Possível, ainda mais possível,
por já ter sido percorrida em muitas ocasiões. O estudo da fenomenologia da angústia nos permitirá dizer como e por quê. Continua aqui? Quer Uhum. continuar? Posso continuar? Então, Lê vamos um lá. pouco, Clara? Hã? Você gostaria de ler um pouco também? Posso ler, se você quiser. Quer que eu leia? Pode ser. Estou com meio escuro aqui, mas vou... Eu posso, então, continuar. Tá. Tomemos angústia em sua definição, a mínima como sinal. Embora proferida por Freud ao término do progresso de seu pensamento, essa definição não é o que se supõe. Ela não resulta nem de um abandono de suas primeiras posições, que faziam da angústia o fruto de um metabolismo energético, nem de uma nova conquista, pois na época em que Freud fazia da angústia a, a transformação da libido, já encontramos a indicação de que ela podia funcionar como sinal. Será fácil lhes mostrar isso de passagem, se nos referirmos ao texto, mas tenho muita coisa a levantar com vocês este ano para estagnar por muito tempo no nível da explicação de textos. A angústia, como lhes disse, está ligada a tudo que pode aparecer no lugar, menos físico. O que nos assegura, isso é um fenômeno do qual se pode dizer que foi por lhe termos dedicado muito pouco atenção que não chegamos a uma formulação satisfatória, unitária, de todas as funções da angústia, no campo de nossa experiência. Esse fenômeno é o do Unheimlichkeit, é isso? Unheimlichkeit. 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 É a estranheza. É estranho. Unheimlich é o estranho, né? Que é o texto famoso de Freud. Mas o Lacan vai colocar esse kite no final que transforma em substantivo, então fica estranheza. Uhum. Da última vez, pedi que vocês mesmos se reportassem ao texto de Freud, pois não tenho tempo de soletrá-lo de novo com vocês. Muitos de vocês, eu sei, fizeram-no de imediato, pelo que lhes agradeço. Mesmo numa leitura superficial, a primeira coisa que lhes saltará aos olhos é a importância ali dada por Freud à análise linguística. Se isso não fosse evidente em toda parte, esse texto bastaria, por si só, para justificar a prevalência que dou às funções do significante em meu comentário de Freud. A coisa que lhes saltará aos olhos, em segundo lugar, quando lerem a exploração dos dicionários mediante a qual Freud introduz seu estudo, é que a definição de Unheimlich é ser Heimlich. É Heimlich. Unheimlich é ser Heimlich. Unheimlich é ser Heimlich. Ok. A conclusão que ele chega, né, ele faz no início do texto uma análise enorme, né, do termo e chega à conclusão de que é a mesma coisa. Uhum. É o que está no lugar de Heim e que é Unheim. Freud não dá a menor importância a explicar por quê. É assim, uma vez que é muito evidente pela simples leitura dos dicionários que é assim, ele não se detém mais nisso. É como eu hoje preciso seguir, precisa seguir adiante. Pois bem, para continuar em nossa convenção, em nome da clareza de nossa linguagem, para os que virá depois, este lugar designado da última vez como menos fi, agora o chamaremos por seu nome. É que isso se chama Heim. Heim. Então, ele vai chamar o menos fi de Heim, fazendo uma analogia
ao Heim do estranho. Uhum. Uhum. Digamos que se essa palavra tem algum sentido na experiência humana, é o da casa do homem. Deem a palavra casa todas as ressonâncias que quiserem, inclusive astrológicas. O homem encontra sua casa num ponto situado no grande outro, para além da imagem de que somos feitos. Esse lugar representa a ausência em que estamos. Esse lugar, o menos pi, né? O homem encontra sua casa num ponto situado no grande outro, para além da imagem do que somos feitos. Esse lugar representa a ausência em que estamos. Talvez esse lugar, a casa, né? Acho que é a casa. Esse lugar representa a ausência em que estamos. Supondo-se o que acontece que ele se revele tal como é, ou seja, que revele ser a presença em outro lugar, que produz esse lugar como ausência. Ele se torna o rei do jogo, apodera-se da imagem que o sustenta, e a imagem especular transforma-se na imagem do duplo, com que está com que está O que esta traz com o que esta traz de estranheza radical. Para empregar termos que adquirem significação por se opor aos termos hegelianos, ele nos faz aparecer como objeto, por nos revelar a não autonomia do sujeito. Os textos hoffmannianos, como mostram tudo o que Freud localizou neles como exemplos, encontra-se no cerne de tal experiência. Na história atroz de O Homem de Areia, Vocês vemos... lembram que quando o seminário começou, a gente ia começar de uma forma, né, lendo contos junto, que tinha a Maria Angélica, né? A gente leu esse conto que ele vai falar agora, O Homem de Areia, né? Uhum. Na história atroz de O Homem de Areia, vemos o sujeito saltar de uma captação para outra, diante da forma de imagem que materializa, propriamente falando, o esquema ultra reduzido que lhes ofereço aqui. A boneca espreitada pelo herói do conto por trás da janela do feiticeiro, que fabrica em volta dela, não sei que operação mágica é propriamente esta imagem. E linha de ar. Na operação de complementá-la com aquilo que, na própria forma do conto, é absolutamente distinto dela, ou seja, o olho. O olho de que se trata só pode ser do herói. E o tema de que querem arrebatar-lhe esse olho dá o fio explicativo de todo o conto. É significativo de não sei que constrangimento, sem dúvida, ligado ao fato de que essa era a primeira vez que o arado entrava nessa linha de revelação da estrutura subjetiva, que Freud nos dê essa referência de forma desordenada. Ele diz alguma coisa como: leiam O Elixir do Diabo. Nem sei lhes dizer o quanto ele é completo, a que ponto estão ali todas as formas possíveis do mecanismo, a que ponto nele se explicitam todas as incidências em que pode produzir-se a atração do Amenreich. É patente que ele não se aventura nisso, como que dominado pela exuberância efetiva apresentada por esse romance. Não é muito fácil obter um exemplar dele, mas pela bondade de uma das pessoas presentes,
fui agraciado com um, pelo que lhes agradeço. Pelo que lhe agradeço. É bastante útil ter à disposição mais de um exemplar. Quer que Nesse eu leia ponto, um pouco, Aida? Quer que eu leia um... pode ser, por Aqui, favor. aqui, a minha lâmpada aqui queimou quando eu fui ligar, mas dá para ler, está meio escuro, mas dá para ler. É Tá porque bom. cansa, né? Às vezes a gente cansa, né? Aham. Nesse ponto, Heine não se manifesta simplesmente aquilo que vocês sempre souberam, que o desejo se revela com o desejo do outro. Aqui, Lembrando que Heine ele está chamando o menos fi. o menos fim. Aqui, desejo no outro, mas também que meu desejo, diria eu, entra na toca em que é esperado desde a eternidade, sob a forma do objeto que sou, na medida em que ele me exila de minha subjetividade, resolvendo por si todos os significantes a que ela está ligada. É claro que isso não acontece todo dia, e pode até ser que só aconteça nos contos de Hoffmann. Em O Elixir do Diabo, isso fica absolutamente claro. A cada desvio dessa verdade longa e muito tortuosa, confirma-se a pertinência da nota feita por Freud, dando a entender que neles a pessoa se perde um pouco. De fato, esse próprio perder-se faz parte da função do labirinto e que é preciso dar vida. Aqui é preciso dar vida. Mas, ao tomarmos cada um desses desvios, fica claro que o sujeito só tem acesso a seu desejo substituindo sempre um de seus próprios duplos. Não é à toa que Freud insiste na dimensão essencial dada pelo campo da ficção à nossa experiência do Unheimlich. Na vida real, este é fugitivo demais. A ficção o demonstra bem melhor. Chega até a produzi-lo como efeito de maneira mais estável, por ser mais bem articulada. Trata-se de uma espécie de ponto ideal, mas sumamente precioso para nós, já que esse efeito nos permite ver a função da fantasia. Esse grande efeito de ficção, articulado à saciedade num livro como O Elixir do Diabo, mas também... Hã? Oi? Desculpe, foi barulho aqui do meu, vou desligar aqui. Esse grande efeito de ficção, articulado à saciedade num livro como O Elixir do Diabo, mas também passível de ser localizado em outros, é ele que, na corrente eficaz da existência, permanece em estado de fantasia. Tomando-a dessa maneira, o que é a fantasia, se não aquilo de que duvidamos um pouco? Ein Wunsch, um anseio, e até, como todos os anseios, bastante ingênuo. Para exprimi-lo humoristicamente, eu diria que a fórmula da fantasia, S barrado, desejo de A, pode ser traduzida nessa perspectiva, a de que o grande outro se desvanece, desfalece diante do objeto que sou. Dedução é esta feita a partir do que vejo em mim. Para acender meus faróis e formular a coisa de maneira apodítica, antes de lhes mostrar como isso funciona, digo-lhes desde já que as duas fases das quais escrevi aqui, as relações do S barrado com o Azinho, situando este último termo de maneira diferente em relação à função reflexiva do A como espelho, do A maiúsculo como espelho. Correspondem exatamente à distribuição dos termos da fantasia no perverso e no neurótico. Né? Aí tem o A aqui, o espelho, né? O Azinho de um lado, o S barrado do outro, e no outro, né? A fantasia do neurótico. De um lado, o S, de outro, o Azinho e o S barrado.
Aqui, ó, não sei se o Ricardo tem esse Você esqueminha tem aqui. esse esqueminha, Ricardo? Aí, A fantasia do neurótico e a né? fantasia do Depois perverso. eu tiro uma foto e mando, boto lá no grupo para Comigo você. legal. Acho que eu vou acabar comprando essa edição da Zahara aí. Não, mas está bem parecido, é só algumas vezes não bota um esquema ou outro. Acho que o formato dele é diferente, né? Assim, mas o texto é bem parecido. Mas então, no perverso, as coisas estão no lugar, se assim posso dizer. O azinho está onde o sujeito não pode vê-lo, e o S barrado está em seu lugar. Daí, podermos dizer que o sujeito perverso, ao mesmo tempo em que permanece inconsciente da maneira como isso funciona, oferece-se lealmente, ele sim, ao gozo do outro. Será que nunca saberíamos nada disso se não existissem os neuróticos, para quem a fantasia não tem em absoluto o mesmo funcionamento? O mesmo funcionamento? É o neurótico que, ao mesmo tempo, lhes revela a fantasia em sua estrutura por causa do que faz com ela, mas que também, pelo que faz com ela, tapeia vocês como tapeia todo mundo. De fato, como lhes explicarei, o neurótico se serve de sua fantasia para fins particulares, o que acreditamos perceber como sendo, por baixo da neurose, a perversão, e de que lhes falei em outras ocasiões, é simplesmente o que lhes estou explicando, a saber que a fantasia do neurótico está inteiramente situada no lugar do grande um. É o apoio do neurótico nessa fantasia, e quando deparamos com ela, apresenta-se como perversão. Os neuróticos têm fantasias perversas, e há muito tempo os analistas quebram a cabeça a se interrogar sobre o que significa isso. Ainda assim, vemos muito bem que não é a mesma coisa que a perversão, que isso não funciona da mesma maneira, e se gera toda uma confusão, e as questões se multiplicam, e nós nos perguntamos, por exemplo, se uma perversão é realmente uma perversão. Essa pergunta só faz duplicar a primeira. Que serventia pode ter a fantasia perversa para o neurótico? A partir do que acabo de dispor diante de vocês sobre a função da fantasia, o que é preciso começar por dizer é que, de fato, existe alguma coisa da ordem do azinho que aparece no lugar acima da imagem e linha de A, que lhes aponto no quadro, o lugar do Heim, que é o lugar do aparecimento da angústia, do menos I, né? Essa fantasia de que o neurótico se serve, e ele organiza no momento em que se serve dela, o impressionante é que ela é justamente o que melhor lhe serve para se defender da angústia, para encobri-la. Naturalmente, isso só pode ser concebido a partir dos pressupostos que tive de enunciar inicialmente em seu extremo. Como todo discurso novo, será preciso que vocês o julguem no momento em que ele se forma, avaliando se ele abrange o funcionamento da experiência. Penso que não terão dúvida disso. Esse objeto A, que o neurótico se leva a ser em sua fantasia, cai-lhe quase tão mal quanto polainas num coelho. É por isso que o neurótico nunca faz grande coisa com sua fantasia. Esta consegue defendê-lo da angústia, justamente na medida em que é um apostiço. Essa função faz muito que a ilustrei para vocês com o sonho da bela açougueira. A bela açougueira gostava de caviar, é claro, só que não o queria, pois isso poderia dar
demasiado prazer ao brutamontes do seu marido, que seria capaz de engoli-lo junto com todo o resto, e não era o fato de se tratar de caviar que o impediria. Ora, o que interessa à bela açougueira, obviamente, não é em absoluto alimentar o marido com caviar, porque, como eu lhes disse, ele o acrescentaria a um cardápio inteiro. O açougueiro tem grande apetite. A única coisa que interessa à bela açougueira é que o marido tenha vontade do nadinha que ela guarda de reserva. Essa fórmula perfeitamente clara, quando se trata de histéricas, confiem em mim hoje. Aplica-se a todos os neuróticos. O objeto A que funciona em sua fantasia e que lhes serve de defesa contra a angústia é também, contrariando todas as aparências, a isca com que eles fisgam o outro. E, graças a Deus, é a isso que devemos a psicanálise. Há uma certa Ana O, que entendia muito disso como manobra do jogo histérico. Ela apresentou toda a sua historinha, com as suas fantasias, aos senhores Breuer e Freud, que se precipitaram nelas, debateram-se nelas como peixinhos na água. Freud, na página 271 dos Estudos sobre Histeria, deslumbra-se com o fato de que, em Ana O, ainda assim não havia a menor defesa. Ela entregava todo o seu jogo de bandeja. Não era preciso obstinar-se para ver o pacote inteiro. Evidentemente, Freud estava diante de uma forma generosa do funcionamento histérico. E foi por essa razão, como sabem, que a coisa lhe caiu extremamente mal, porque junto com a isca formidável, ele também encontrou o nadinha e levou Engoliu, algum tempo. Hã? ele engoliu. Ele engoliu o nadinha, lembrei do nadinha lá da mulher, né? E levou algum tempo para regurgitá-lo. Depois não correu mais esse risco. Felizmente, Freud era neurótico e, como era ao mesmo tempo inteligente e corajoso, soube servir-se de sua própria angústia diante do seu desejo, angústia que estava na base de seu apego ridículo àquela implausível mulherzinha que, aliás, o enterrou e que se chamava Senhora Freud. Soube servir-se dela para projetar o caso na tela radiográfica de sua fidelidade a esse objeto fantasístico e pôde reconhecer ali, sem pestanejar nem por um instante, para que servia tudo aquilo, inclusive a ponto de admitir de maneira incontestável que Ana o visava perfeitamente a ele, Freud. Mas é claro, ele era um pouco mais difícil de tapear do que o outro, Breuer. É justamente a isso que devemos nossa entrada, por meio da fantasia, no mecanismo da análise e no uso racional da transferência. Talvez também seja isso que nos permitirá dar o passo seguinte e reconhecer o que constitui o limite entre o neurótico e os outros. Uhum. É É. fácil não, né? Não. Vamos lá, vamos seguir? Posso ler o 3. Há agora um novo salto a dar, o qual lhes peço que observem, já que, tal como os outros, depois teremos de justificá-lo. O que funciona efetivamente no neurótico, no nível que nele se encontra deslocado do objeto A? Qual é a realidade por trás do uso falacioso do objeto na fantasia do neurótico? Isso é suficientemente explicado pelo fato de ele ser capaz de transportar para o grande outro a função do pequeno A. Essa realidade tem um nome muito simples, é a demanda. O verdadeiro objeto buscado pelo neurótico é uma demanda que ele quer que lhe seja feita. Ele quer que lhe façam súplicas.
A única coisa que não quer é pagar o preço. Essa é uma experiência grosseira, da qual os analistas, sem dúvida muito pouco esclarecidos pelas explicações de Freud a esse respeito, para não se julgarem obrigados a voltar ao pendor do moralismo para a reprimenda, deduziram uma fantasia que se arrasta nas mais velhas pregações moralístico-religiosas, a da oblatividade. O neurótico não quer dar coisa alguma, o que obviamente tem certa relação com o fato de que sua dificuldade é da ordem do receber. Se ele realmente quisesse dar alguma coisa, isso funcionaria. Mas aquilo de que não se apercebem os bem-falantes, esses que nos dizem que a maturidade genital é o lugar do dom, é o que seria preciso ensinar ao neurótico a dar. Essa coisa que ele não imagina é nada, é justamente sua angústia. É isso que nos traz a nosso ponto de partida de hoje, designando o obstáculo na angústia de castração. O neurótico se recusa a dar sua angústia. Vocês verão que saberemos a mais a esse respeito, saberemos por quê. Isso é tão verdadeiro, tanto é disso que se trata, que todo o processo, toda a cadeia da análise consiste em que, pelo menos, ele dê o equivalente, pois começa por dar um pouco o seu sintoma. É por essa razão que uma análise, como dizia Freud, começa por uma configuração dos sintomas. Esforçamo-nos por apanhá-lo, Deus meu, em sua própria armadilha. Nunca se pode agir de outro modo com ninguém. O neurótico nos faz uma oferta, em síntese, falaciosa. Pois bem, nós a aceitamos. Em vista disso, entramos no jogo, por onde ele recorre à demanda. Ele quer que vocês lhe peçam alguma coisa. Como vocês não lhe pedem nada, começa a modular as demandas dele, que vem no lugar do Heim, do menos fi. É essa a primeira entrada na análise. Esse menos fi, diga-se também de passagem, é o que representa a castração, né? Uhum. Então, é nesse lugar da castração, né, que começa a aparecer quando as demandas não são atendidas, né, que é o que ele quer tá em torno das demandas. É essa a primeira entrada na análise, né, quando o que vem é o menos fi, é a castração. Digo-lhes de passagem, fora do que se articula quase que por si mesmo nesse esquema, que tenho dificuldade de ver como se pôde justificar até aqui, a não ser por uma falsa compreensibilidade grosseira, a dialética frustração, agressão, regressão. É na medida em que a demanda nos deixa sem resposta que se produz o quê? Essa agressão de que lhes falam. Onde foi que vocês já a viram produzir-se, se não fora da análise? Nas chamadas práticas de psicoterapia de grupo, que ouvimos falar em algum lugar. Não se produz agressão nem alguma. Ao contrário, a dimensão da agressividade entra em jogo para repor a questão, o que ela visa por natureza, para repor em questão o que ela visa por natureza, ou seja, a relação com a imagem especular. É na medida em que o sujeito esgota suas raivas contra essa imagem que se produz a sucessão de demandas que leva a uma demanda cada vez mais original, historicamente falando, e que se modula a regressão como tal. Agora chegamos a um ponto que também ele nunca foi explicado de maneira satisfatória até hoje. Como é que vem a ser, pela via regressiva, que o sujeito é levado a um tempo em que somos obrigados a situar historicamente como progressivo? Há quem, situado diante do paradoxo de saber como é que, ao remontar a fase oral, destacamos a relação fálica, tenha tentado levar-nos a crer
que depois da regressão era preciso percorrer o caminho em sentido inverso, o que é absolutamente contrário à experiência. Nunca se viu uma análise, por mais bem-sucedida que a suponhamos no processo de regressão, passar de novo pelas etapas contrárias, como seria necessário caso se tratasse de uma reconstrução genética. Ao contrário, é na medida que se esgotam até o fim, até o fundo da tigela, todas as formas de demanda, até a demanda de zero, que vemos aparecer no fundo a relação de castração. A castração encontra-se inscrita como relação no limite do ciclo regressivo da demanda. Quer dizer, onde a demanda vai se esgotando, o que aparece é o Heim, é o menos phi, é a castração. A castração encontra-se inscrita como relação no limite do ciclo regressivo da demanda. Já tinha lido, li de novo, tudo bem. Ela aparece ali a partir do momento e na medida em que o registro da demanda tenha se esgotado. É isso que se trata de compreender topologicamente. Mas, não podendo levar as coisas muito mais longe hoje, terminarei com uma observação que, por convergir com aquela que terminei meu último discurso, levará sua reflexão num sentido que poderá facilitar-lhes o passo seguinte, tal como acabo de apontá-lo. Mais uma vez, não me deterei em rodeios inúteis. Tomarei as coisas bem no meio do alvo. Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud nos diz, ou parece dizer, que a angústia é a reação sinal ante a perda de um objeto. E ele enumera: perda sofrida em bloco, quando do nascimento saído do meio uterino. Perda eventual da mãe, considerada como objeto. Perda do pênis, perda do amor do objeto, perda do amor do supereu. Ora, que lhes disse eu da última vez para colocá-los num certo caminho que é essencial apreender? Que a angústia não é sinal de uma falta, mas de algo que devemos conceber num nível duplicado, por ser a falta de apoio dada pela falta. Pois bem, retomem com essa indicação a lista de Freud, que peguei em pleno voo, por assim dizer. Vocês não sabem que não é a nostalgia do seio materno que gera angústia, mas a iminência dele? O que provoca angústia é tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao colo. Não é ao contrário do que se diz, não é ao contrário do que se diz o ritmo nem a alternância da presença-ausência da mãe. A prova disso é que a criança se compraz em renovar esse jogo de presença-ausência. A impossibilidade da ausência, eis a segurança da presença. O que há de mais angustiante para a criança é justamente quando a relação com base na qual essa possibilidade se institui pela falta que a transforma em desejo é perturbada, e ela fica perturbada ao máximo quando não há possibilidade de falta, quando a mãe está o tempo todo nas costas dela, especialmente ele limpar a bunda, modelo da demanda que não pode falhar. Num nível mais elevado, no tempo seguinte, o da pretensa perda do pênis, de que se trata? O que vemos no começo da fobia do pequeno Hans? Deposita-se uma ênfase não muito centrada no fato de que, por assim dizer, a angústia estaria ligada à proibição pela mãe das práticas masturbatórias, vivida pelo menino como a presença do desejo da mãe exercendo-se em relação a ele. Mas o que nos ensina aqui a experiência sobre a angústia em sua relação com o objeto do desejo, senão que a proibição é uma tentação?
Não se trata de perda do objeto, mas de presença disso, de que os objetos não faltam. Passemos à etapa seguinte. Então, a angústia é a não falta, né? Falta da falta. Esse não faltar, esse não deixar faltar. Passemos à etapa seguinte, a do amor do superior, com tudo o que este supostamente comporta no chamado caminho do fracasso. O que quer dizer isso, senão o que se teme é o sucesso? Não. O que quer dizer isso, senão que o que se teme é o sucesso? Trata-se sempre do isso não falta. Hoje os deixarei nesse ponto, destinado a desfazer e a contornar uma confusão que repousa inteiramente na dificuldade de identificar o objeto do desejo. Não é por ser difícil de identificar que ele não existe. Ele existe e sua função é decisiva. No que concerne à angústia, considerem o que eu lhes disse hoje, ainda. Não. No que concerne à angústia, considere que o que eu lhes disse hoje ainda é apenas o acesso preliminar a ela. O modo exato de seu posicionamento, no qual entraremos a partir da próxima vez, deve ser situado entre os 3 temas que vocês viram desenhar-se em meu discurso de hoje. Um deles é o gozo do outro. O segundo é a demanda do outro. O terceiro, que só pode ser escutado pelos ouvidos mais apurados, é essa espécie de desejo que se manifesta na interpretação e da qual a incidência do analista no tratamento é a forma mais exemplar e mais enigmática. É ela que há muito tempo me faz formular a vocês uma pergunta. O que representa na economia do desejo essa espécie privilegiada de desejo que chamo de desejo do analista? Então, ele encerra a aula prometendo para a próxima, né, esses 3 pontos. O gozo do outro, a demanda do outro e o desejo do analista. Essa foi a aula de 5 de dezembro de 1962, aula 4, e seguiremos para a aula 5, intitulada O que engana, né? Ainda sobre a angústia. Pessoal, muito bom. E o 6º é o que não engana. O que engana e depois o que não engana. Não engana. E assim seguiremos entre esses, né? Entre essas enganadas, desenganadas. Bom, foi ótimo. É um pouco complexo no começo, mas eu acho que no final deu uma desenrolada bacana, né? Deu uma situada bacana no que ele está querendo tratar sobre a angústia. E né? a gente vai percebendo assim como ele vai passo a passo, né? Ele vai desconstruindo para construir, né? Um negócio assim, né? Muito minucioso, né? Ele avisou. Verdade. Aí no final ele dá aquela embalada para finalizar a aula e aí consegue colocar de uma forma um pouco mais clara, né? Enfim, o que antes ele ficava esmiuçando, né? Bom, então, na próxima, a gente vê aí o que engana. Tá bom, gente? E nosso próximo encontro. Boa noite, nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui rapidamente. Espera aí. 24. Dia 24. É? 24. Tá bom. Então, beleza. É a última quarta do mês, é a última do mês, isso. Tá certo. Então, boa noite a todos, obrigada. Tchau, boa noite. Beijo. Boa semana. Até lá. Igualmente. Até lá.